Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa e o Evangelho é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos agora o discurso do pão da vida. Nos últimos dias nós lemos o discurso entre Jesus e Nicodemos, após o encontro entre os dois à noite. Agora iniciamos o tempo de falar do pão da vida. E o pão da vida começa com a multiplicação dos pães em João. Esse capítulo 6 inicia com Jesus colocando Filipe à prova, para dar de comer àquela multidão faminta. Jesus já sabia o que iria fazer, mas coloca à prova porque colocar à prova é típico de Deus, com o objetivo de proporcionar o crescimento psíquico, espiritual, daquele que é colocado à prova. Portanto, Filipe é posto nesse lugar por Jesus para iniciar o seu processo de crescimento. Também aparece um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. É ele que chega depois com o André. Também é colocado à prova nessa situação. O menino oferece tudo o que tem, como também nós somos chamados por Deus a oferecer tudo aquilo que nós temos. E as palavras que vão aparecendo, o jeito que Jesus pega o pão, toma o pão, abençoa o pão, distribui o pão, são palavras eucarísticas, como se Jesus estivesse celebrando uma Eucaristia. O verdadeiro milagre do pão que é partilhado por Jesus, que é doado por Jesus, com o qual Jesus alimenta todos. O maior pão é a Eucaristia. E essa Eucaristia é tão provável aqui que sobram 12 cestos cheios. Os 12 cestos cheios simbolizam os apóstolos, os quais são depositários do pão. A igreja continua ainda operando o grande milagre de trazer a Eucaristia para nós, de fazer com que a Eucaristia continue ainda perpetuada entre nós. Basta ler capítulo 6 e nós não teremos um discurso desenvolvido falando sobre partilhas.
mas o discurso será sempre da Eucaristia, do pão descido do céu. O capítulo 6 do Evangelho de João nos insere hoje nesse discurso do pão da vida, no discurso eucarístico de Jesus no Evangelho de João. Acompanhemos o desenrolar desse capítulo, as catequeses de Jesus sobre a Eucaristia nos próximos dias em que o restante do capítulo 6 for desenvolvido. Que a Eucaristia seja buscada por nós com amor, com humildade, mas sempre com a certeza e com a fé de que no pedaço de pão que recebemos, no vinho que está no cálice, não há apenas pão e não há apenas vinho, mas existe e está o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, para ser fonte de vida, de amor e de misericórdia e força para todos nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.